Olá pessoal, muito boa tarde, boa noite para alguns. Sejam bem-vindos ao curso de Educação Digital. Sou o professor Rafael Cidrim. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso. Essa é a nossa 18ª aula. Vamos seguir em frente. Então pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Educação Digital. Hoje abordaremos dois temas que é recursos de realidade virtual e dependência digital. Vamos começar aqui com recursos de realidade virtual. Então, pessoal, quando se fala em realidade virtual, muitos de nós pensamos em filmes de ficção científica, como os Minority Report. No entanto, a verdade é que hoje em dia é uma tecnologia que combina totalmente com o nosso dia a dia. A seguir, explicamos exatamente em o que consiste, né, pessoal? Então, pessoal, quando se falamos isso, a gente pensa logo nesse Minority Report aí. Porém, não é somente isso. A realidade virtual, ela é um ambiente gerado por meio de um computador, com cenas e objetos que parecem reais, fazendo com que os usuários se sintam imersos nessa realidade. Esse ambiente é percebido através de um óculos, ou capacete de realidade virtual, ARV. Nos permite mergulhar em videogames como se fôssemos os próprios personagens, aprender a fazer cirurgias cardíacas ou aprender a melhorar a qualidade de um treinamento esportivo, para maximizar o desempenho. Então, pessoal, a diferença em relação à realidade aumentada, né? A diferença entre RA e RV, né? Então, pessoal, a principal diferença entre essas duas tecnologias está no fato de que a RV cria um mundo em que mergulhamos através de óculos específicos. Trata-se de um ambiente totalmente imersivo, em que tudo o que vemos faz parte de uma realidade construída, de forma artificial, através de imagens, sons e etc. No caso da realidade aumentada, RA, por outro lado, os nossos próprios mundos se transformam em um espaço em que objetos, imagens ou semelhantes são colocados. Tudo o que vemos está em um ambiente real, e pode ser que não seja estritamente necessário usar o óculos. O exemplo mais claro em mainstream desse conceito é o Pokémon GO. Então, pessoal, voltando aqui para a realidade virtual, né? Embora isso possa parecer aqui extremamente futurista, essa tecnologia não é tão recente como se pensa, né? Muitos consideram que um dos primeiros dispositivos de realidade virtual foi a Sensorama, uma máquina com assento atribuído que reproduzia filmes em 3D, exalava cheiros e gerava vibrações para tornar a experiência o mais real possível. A invenção remota em meados dos anos 50. A partir daí, nos anos seguintes, o desenvolvimento tecnológico e de software garantiu evoluções significativas, tanto em dispositivos quanto em design de interface. Então, pessoal, as principais aplicações da realidade virtual. A gente tem aqui no mundo militar, o Ministério da Defesa britânico aí utiliza a realidade virtual para treinar os militares em ambientes de combate simulados. Aqui atrás, no fundo, a gente pode ver uma dessas imagens. Cultura e arte, né? Alguns museus e galerias oferecem visitas virtuais ou experiências imersivas para ajudar a compreender a história e a cultura associada a cada obra. Na educação, nas salas de aulas, o uso da realidade virtual permite que os alunos assimilem melhor o conteúdo, assim como ajuda os estudantes a dificuldade de aprendizagem. Na gastronomia, agora podemos viajar virtualmente para diferentes lugares e mergulhar em determinados ambientes enquanto saboreamos os pratos das regiões. Medicina, o Centro Superior de Pesquisa Científica conseguiu diminuir os efeitos do Parkinson em vários pacientes ao aplicar um tratamento com realidade virtual. Na arquitetura, né, pessoal, a gente tem a realidade virtual aí que permite que os arquitetos estudem melhor o espaço e apresentem os projetos aos clientes, como o SketchUp. Então, pessoal, o futuro da realidade virtual. Então, hoje em dia, o mercado demanda aplicações que vão para além do lazer, do turismo ou do marketing e que sejam mais acessíveis para os usuários. Também é necessário melhorar a interface virtual para evitar defeitos como clipping, que dá a impressão de que determinados objetos sólidos são atravessados, ou minimizar os efeitos que a RV provoca no organismo, entre eles os chamados motion sickness, né, que consiste em um enjoo que é provocado pelo desajuste entre o movimento de nosso corpo e a visão do mundo virtual. Pessoal, vamos entrar agora num ponto importante,
que é a dependência digital, que é o nosso tema aqui. O que é dependência digital, pessoal? A dependência digital, ela se refere a situações de uso abusivo das tecnologias digitais. E o uso abusivo tem reflexo na vida da pessoa social, profissional e pessoal da pessoa. Nesse sentido, a dependência digital acontece quando há uma necessidade incontrolável de utilizar dispositivos como smartphones e videogames. De todo modo, ainda há debates quanto à caracterização da dependência digital. Como uma doença, existe um grupo a considerar um transtorno comportamental, ao passo que outro grupo qualifica como uma patologia. Então, pessoal, outro termo muito utilizado e que tem relação com o uso doentio dos aparelhos é a nomofobia, que trata-se do medo inconsciente de perder o acesso celular e ficar incomunicável. Há quem argumente que a nomofobia seja apenas um sentimento de ansiedade comum em pessoas que estão dependentes do celular. Então, pessoal, quais são os sinais de dependência digital? Passar mais tempo online do que com pessoas reais, como familiares, amigos ou outras pessoas do seu convívio, perder o controle de quanto tempo ficar navegando na internet e mesmo quanto tenta não consegue diminuir a frequência e o tempo de acesso, ficar ansioso, entediado ou irritado quando está desconectado, como melhorar, voltar a se conectar, aumentar o tempo gasto na internet, apesar dos esforços em contrário, tentar disfarçar ou mentir acerca do quanto tempo passa online, não sentir prazer em atividades que não requerem internet, sentir falta do virtual ao ficar um tempo desconectado, com a necessidade de se conectar o quanto antes para saber se está o que está acontecendo, né, pessoal? Então, pessoal, a gente tem a dependência digital, ela tem cura. Então, pessoal, nos dias atuais a dependência digital ela vem ganhando notoriedade, não só porque as pessoas estão cada vez mais dependentes das tecnologias, mas também porque possuem mais acesso às informações e conseguem identificar mais rapidamente a característica de transtornos como esse. Na prática, a dependência digital e a nomofobia, medo irracional de ficar sem o celular, são considerados transtornos mentais, cujos índices cresceram impressionantemente nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, quando as pessoas se viram praticamente obrigadas a viver mais online do que presencialmente. Quais são os sintomas da dependência digital? Elas não são evidentes? O grande agravante de dependência digital é que os sintomas não são tão facilmente perceptíveis, né? Só se for sendo possível detectá-los depois que já causaram prejuízos emocionais, profissionais e relacionais ao indivíduo, bem como aos que rodeiam. Alguns desses sintomas são a necessidade constante e crescente de contato com meios digitais, preocupação excessiva com temas do mundo online, episódios de agressividade e irritabilidade em momentos com problemas de conectividade, e mesmo que queira não conseguir se manter afastado, permanecendo conectado por mais tempo do que o funcional. Hoje a gente vê que é bastante difícil mesmo a gente detectar uma pessoa que tem aquela dependência digital, né? Pois hoje nosso mundo é cheio de tecnologia e estamos praticamente 24 horas ali atento ao celular. Danos tão preocupantes quanto aos da dependência química. Então, pessoal, realmente, condições psicológicas que podem preceder a dependência digital ou serem consequências dela. Então, tem um prejuízo ali na qualidade das relações interpessoais, sociais e familiares, redução da capacidade interracional, que é a fobia social, TDAH, transtorno de bipolaridade, queda drástica nos rendimentos profissionais e até mesmo problemas físicos, advindos do desenvolvimento de péssimos hábitos alimentares, como obesidade, por exemplo, dores e tendinite, entre outros adquiridas por conta ao longo do tempo, dispensados e da má postura na utilização de computador, celular ou outros meios digitais. Então, pessoal, a dependência digital tem tratamento? Então, pessoal, um diagnóstico preciso é o primeiro passo para buscar o devido tratamento. Profissionais habilitados para isso, como psicólogos e psiquiatras, podem indicar, conhecendo caso a caso, a melhor forma de lidar com o problema, terapias ou uso de medicamentos, se necessário. Todo vício tem controle. Então, pessoal, por se tratar de um vício, deve ser considerado como qualquer outra dependência. Ou seja, não há, até o presente momento, uma cura absoluta. Em suma, um dependente digital jamais poderá retomar os hábitos antigos de constantes acesso à disponibilidade digital, sob risco de recair no transtorno.
A dependência é um ponto sensível e não deve ser ignorada ou minimizada. Pelo contrário, deve ser devidamente diagnosticada e tratada, a fim de manter o máximo de tempo o controle sobre o distúrbio e, consequentemente, sobre a vida. Então, pessoal, vamos voltar aqui sobre o futuro da RV, porque eu preciso comentar mais um pouco de vocês sobre isso. Então, pessoal, as grandes empresas tecnológicas, elas já trabalham para desenvolver óculos que não necessitam de cabos e que permitem a visualização de imagem em HD, como já temos aí óculos que não precisam de cabos, né, pessoal? Estão desenvolvendo óculos de realidade virtual em 8K, com processadores muito mais potentes. Fala-se, inclusive, que a realidade virtual poderia se entregar à inteligência artificial nos próximos anos. O padrão 5G também pode oferecer cenários muito interessantes para a evolução da realidade virtual. Esse padrão ele permite, pessoal, conectar mais dispositivos e grandes comunidades de usuários, além de sua latência quase inesperceptível, fará com que seja possível que os consumidores recebam as imagens em tempo real, quase como se estivesse sendo vista com seus próprios olhos. Tudo isso mostra que a realidade virtual já não é mais ficção científica. Essa tecnologia está entregada no nosso presente nos próximos anos e protagonizará aos avanços que vão moldar o futuro. Certo, pessoal? Então, sobre a dependência digital, também tenho algo a comentar, eu acredito. Então, pessoal, existem alguns sinais que podem apontar para uma possível dependência de eletrônicos, né? De acordo com o site Dependência de Internet, criado pelo Departamento de Pesquisa Criada da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, estes podem ser alguns sinais que listamos aqui, né? Quais são esses sinais? Que é passar mais tempo com pessoas, perder o controle, ficar ansioso e entediado, disfarçar ou mentir, atividades que não requerem internet. Então tudo isso aí são sinais de dependência digital. Então, pessoal, a dependência digital, ela não é por si só uma dependência química, mas é igualmente seria e perfeitamente comparável, dados os sinais e danos que causam aos seres humanos. Estudos comprovam que, inclusive, que o dependente digital tem grandes possibilidades de vir a desenvolver concomitantemente alguns tipos de dependência química, certo? Então, por isso que aqui a gente associa a dependência digital com a dependência química, né? Que aí, por ele estar utilizando dessa dependência digital, ele pode vir utilizar a dependência química e agravar, né, o seu problema ali. Certo, pessoal? Então, pessoal, como sempre, eu deixo uma frase para vocês no final de toda a aula. Essa é a nossa 18ª aula. Estamos acabando, faltam mais 12 aulas. Teremos atividades. Amanhã é feriado, então não teremos aula. Acredito que sexta-feira seja ponto facultativo, mas se houver aula estarei informando para vocês. Caso não tenha, a gente volta a se ver segunda-feira. Caso tenha, a gente volta a se ver na sexta, ok, pessoal? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp. Pessoal, não fique com medo de entrar comigo pelo WhatsApp. Eu sou o professor de vocês, estou aqui para tirar dúvidas, estou aqui para ensinar e também aprender. Se vocês tiverem algum feedback, algum comentário para crescimento e melhoria aqui das nossas aulas, será sempre muito bem-vinda e sempre muito bem recebida por mim, ok? Como no final de cada aula eu deixo cada frase, uma frase de ajuda, uma frase de motivação, uma frase bíblica. Essa semana eu deixei aqui para vocês essa frase aqui, que é: as montanhas da vida não existem apenas para que você chegue no topo, mas para que você aprenda o valor da escalada. Ok, pessoal? Ficamos por aqui. Obrigado por mais essa aula. Obrigado por todos que estão assistindo. Obrigado pelo feedback. Conto com a presença de vocês sempre. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.